Prezados irmãos, vamos iniciar a nossa reunião, todos nós ligados aos amigos espirituais que nos antecedem nesse ambiente, promovendo em cada um de nós a necessária recuperação das nossas energias, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E quando nós aqui estamos, cada um de nós pede à espiritualidade alguma coisa. Pede algo que entendemos ser o necessário para a nossa felicidade, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa paz. Quando aqui nos encontramos, nós então precisamos, já que estamos aqui para estudar, pensar em que ou quais são os nossos pedidos para a espiritualidade. Porque nós, que hoje já conhecemos o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, ou seja, já não temos mais nenhum mistério sobre as coisas da vida, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos, nós então temos responsabilidades maiores com o que vamos pedir à espiritualidade. Nós precisamos entender que o nosso olhar não pode ser esse olhar do olho físico. O nosso olhar precisa ser do olho espiritual. O nosso olhar precisa ir muito mais longe do que o que nós enxergamos com o olho físico, porque o nosso olhar precisa ser de espíritos eternos. Então, ao pedir a espiritualidade, ao começar a nossa prece, a nossa ligação, a nossa conversa com os amigos espirituais, nós precisamos atentar. O que peço? O que estou pedindo vai me ajudar no meu progresso espiritual? O que eu estou pedindo vai me ajudar para que na hora que eu for me repousar e colocar a cabeça no travesseiro, eu vou estar em paz? Será que o que eu peço irá também felicitar aqueles que estão perto de mim, que compartilham da minha caminhada? E aí nós vamos, com certeza, filtrar várias coisas que pedimos, porque vamos ver que muitos dos nossos pedidos são baseados não só no imediatismo da vida, quanto no egoísmo, quanto na nossa vaidade, no que nós entendemos que nós já somos merecedores. E nós nos esquecemos que nós somos filhos de um Pai justo e amoroso, que a misericórdia de Deus vem acima ou vem junto com a justiça. Então, tudo aquilo que nós precisamos para o nosso progresso, para a nossa caminhada, Deus, que é nosso Pai, justo, bondoso e misericordioso, nos dá. Então, precisamos reformular os nossos pedidos. Nos ensinam os amigos espirituais que nós precisamos pedir à espiritualidade coragem. Coragem para vencer as dificuldades que nós mesmos criamos num passado distante ou mais próximo. Que nós precisamos pedir à espiritualidade que nós tenhamos cada vez mais fé, confiança em Deus, confiança no Pai que nos acolhe, que nos abraça, na espiritualidade que nos protege, que nos levanta a cada momento que nós titubeamos e nos tropeçamos e caímos. Nós precisamos pedir à espiritualidade que nós tenhamos a cada dia mais respeito uns com os outros, mais compreensão, e não pedir que o outro mude, e não pedir que eu tenha uma vida melhor para não ter que encontrar com fulano ou ciclano, que eu não posso ser ainda uma pessoa realmente cristã porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não. Ser cristão não tem nada a ver com ter as coisas do mundo. Ser cristão são as conquistas
que vamos fazendo ao longo da nossa caminhada, com a ajuda espiritual, para que a gente vença aquilo que nos trouxe tantos problemas até os dias de hoje. Então, é o momento de nós todos buscarmos, através do estudo que fazemos todas as semanas aqui, através da nossa leitura, que é tão necessária e tão importante que façamos na nossa casa, da literatura espírita, da codificação, através do culto do lar, tão necessário na rotina familiar, que nós, nesses momentos, da nossa prece matutina, da nossa prece à hora de repousarmos, que nós peçamos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nos ampare para qualquer situação, que nos proteja, que nos dê ânimo, que nos dê força de vontade, que nos dê coragem, que nos dê esperança e que nos dê a tranquilidade para que nós, pouco a pouco, possamos vencer aquilo que ainda há de ruim em nós e possamos fazer desabrochar dentro de nós todas as virtudes que trazemos de Deus, nosso Pai e Criador. Vamos abrir espaço nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, buscando os valores espirituais para que nós possamos crescer, aproveitar o momento que temos hoje, que temos agora, essa condição tão boa de estudar doutrina espírita, de conhecer Jesus verdadeiramente em espírito e verdade, para que nós não nos percamos mais uma vez nas pequenas coisas do mundo que não nos levam a lugar nenhum, mas que nós sejamos inteligentes. Como nos diz Dona Isabel, inteligência é coisa do bem. Quem é inteligente é ligado para o bem. Então, que sejamos inteligentes em buscar os valores eternos, aqueles que jamais vão perecer. Que nós busquemos dentro de nós tudo aquilo que sabemos que possuímos, mas que possa brotar, que possa crescer e, além de tudo, possa contaminar as pessoas que estão ao nosso lado. Precisamos aprender cada vez mais sobre o bem para fazermos o bem, realizarmos o bem e para que nós, então, tenhamos com certeza o bem acontecendo em nosso favor. Que Jesus nos ajude para que as nossas preces, para que os nossos pedidos sejam sempre visando, pensando e objetivando o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Que Jesus ampare o nosso irmão Irie no estudo dessa tarde, que todos nós possamos agora ter ouvidos de ouvir e olhos de ver as verdades eternas. Que o espírito da palavra possa ser compreendido por todos nós. Que assim seja. Essa questão de aprender a compreender o espírito da palavra é uma questão muito delicada, porque nós que estamos começando a conhecer o Evangelho de Jesus nesta encarnação, nesse momento, porque nas outras nós conhecemos as religiões, que é outra coisa. E nós, como nós estamos começando a conhecer agora, nós precisamos parar e prestar muita atenção no significado das palavras do Cristo, porque elas são ditas, elas são ditas, porque elas estão vivas no Evangelho. Elas são ditas não para esta vida, não para esta encarnação, mas para a orientação
do Espírito eterno ao longo de toda a existência. Não é ao longo da vida, é ao longo da existência. É para educar o espírito a começar a caminhar e continuar caminhando. Nós sempre, a Alda diz aqui muito bem, nós queremos uma resposta aqui e agora. Os nossos pedidos são para resolver coisas aqui e agora. Só que isso não existe. O agora não existe. Existe o resultado do passado e a projeção do futuro. Porque o futuro, nós estamos fazendo ele hoje. Ah, mas eu estou pensando no futuro. Aí você está planejando. A execução do futuro é diária. Você levanta, você começa a caminhar no futuro. Você levanta às 7, 7h30, 7 horas já era passado. E assim vai. Então, as leis, os ensinos de Jesus são para a eternidade. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Porque nós queremos que os ensinos do Cristo resolvam nossos problemas, como nós queremos eleger A ou B ou C para que ele resolva os nossos problemas. E não vai resolver, porque os problemas de hoje nós criamos ontem. E quem nós escolhemos hoje cria os problemas do futuro. Por isso que é eternidade. O Espírito Eterno, entender o Espírito Eterno, não é só para perdermos um pouco do medo da morte, ou compreender a morte. Entender o Espírito Eterno é corrigir o rumo da nossa existência. E nesta correção, nós começamos a sentir felicidade. Que é outra coisa que nós precisamos aprender a compreender. Felicidade não é estado de satisfação, não é estado de eterno gozo das coisas do mundo. Isto não é felicidade, isto é alegria, tanto que passa. A felicidade é a conquista das melhorias interiores, é a solução dos problemas que nos aborrecem. Isto é felicidade. Por isso que é uma eterna busca. Nós resolvemos um problema hoje e descobrimos outro amanhã. E começamos a resolver aquele e resolvemos. E descobrimos outro amanhã. Porque nós estamos há milênios arranjando problemas. Nós somos uma máquina de fazer problema. Olha a dificuldade que nós temos de acordar de manhã, olhar para o lado e falar assim, dormi bem, dormi a noite inteirinha, estou tranquilo, o que eu tenho hoje para fazer? Uma rotina. Vou ao trabalho, volto, venho para casa, tomo um banhozinho, troco de roupa, lancho, sento, vou ver televisão. Tranquilo. Que saco, hein? Não tem nada para fazer. Aí nós começamos a arrumar aborrecimento. Aí nós começamos a procurar alguém para irritar. Porque nós não conseguimos ficar sossegados. Nós queremos sempre ter uma provocação, porque nós só achamos que só fazemos alguma coisa quando há provocação. E é justamente o contrário, nós precisamos aprender a viver suavemente, para não gastar energia com coisas bobas. Tem uma história bastante antiga que aconteceu com um amigo meu. Ele comprou uma garrafa térmica. Foi uma loja, ele mora numa capital, foi na loja, comprou a garrafa térmica. E saiu da loja, jogou fora a nota fiscal, bobagem. Chegou em casa à noite, depois do trabalho, pôs água quente, segundo a instrução, foi dormir. De manhã, ele acordou, a água estava fria. Significa que a garrafa não estava funcionando. Qual era a instrução? Levar para a loja. Só que ele jogou a nota fiscal fora. Aí pronto. Aí falei, e agora? Custou caro e tal. Aí foi tomar café aborrecido, ficou com raiva, discutiu com a esposa dele.
e foi embora para a loja. E pensando, eu vou chegar na loja, vou falar com ela, a moça vai falar, cadê a nota fiscal? Eu joguei fora, então não posso trocar. Ah, mas porque isso é um absurdo. Aí ele começou a discutir com a moça, mentalmente. E papai. Ele chegou na loja suando. Chegou para ela e disse assim, olha aqui. Ela, bom dia. Bom dia. Eu comprei essa garrafa e não está funcionando. Como é que nós vamos fazer? Ela falou, vamos trocar. Toma. Ele ficou decepcionado. E é legal ele se decepcionar, porque ele é um homem de quase 2 metros de altura, grande, para cima e para os lados. Ele falou assim, e eu murchei. Falei, duvido. Falei, murchei. Eu fiquei pequenininho de vergonha, porque eu já cheguei pronto para brigar. E ela falou assim, então vamos trocar. Então, trocou. É isto que nós precisamos aprender. É isto que nós precisamos exercitar para ler, estudar, compreender os ensinos de Jesus. Tem uma passagem muito significativa que Jesus diz assim, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Se nós tirarmos essa palavra, perdão, nós vamos querer que as pessoas, nós queremos que as pessoas nos perdoem o tempo todo. Nós falamos assim, você não vai me desculpar, não? Você tem que me perdoar. Você não é espírita. Está escrito no Evangelho, perdoe sempre. Nós pegamos esta palavra e usamos de maneira indevida. Toda vez que nós sentimos uma dor, nós vamos a um profissional de saúde. Ele cuida da gente, a gente melhora. A dor é fundamental, porque se não sentirmos dor, nós morremos de súbito. A dor, está chamando a atenção, tem alguma coisa funcionando mal, tem alguma coisa fora do lugar, porque se sentiu, é porque ali está acontecendo alguma coisa. Não é assim? Dor de dente, dor de ouvido, tem sempre algo escondido. O corpo físico dá os seus recados. O corpo espiritual também. Quantas vezes nós sofremos com as vibrações negativas que estão por aí soltas no mundo e nós atraímos para nós por afinidade, por pensamento. Aí nós temos raiva de alguém, brigamos com alguém, xingamos alguém, sempre por motivos, ou quase sempre por motivos bobos. Nós brigamos forte por motivos bobos. Eu poderia falar tolo, que é mais educado, mas é muito fresco, então é bobo mesmo. Brigamos, rachamos famílias no meio por motivos bobos. E aí vem uma dor, que é a dor moral, que é a dor do espírito. E essas dores são causadas pelo outro, nós afirmamos. Eu estou mal, quantas vezes nós já falamos isso? Eu preciso ir à casa do caminho porque tem um espírito me perseguindo. Olha como nós somos convencidos. O espírito sai lá do plano dele para vir te perseguir, porque você é lindo. É chique, é importante. Não, ele te persegue, não. Ele te acompanha, porque ele está atendendo ao seu chamado. Atendendo ao seu chamado. Chamado que você fez pela sua emoção. Chamado que você fez, que nós fazemos, pelas nossas imperfeições íntimas. Como a Alda disse aqui, pelos defeitos que nós temos.
aquela brincadeira. O que você faria numa ilha deserta? Não me fale, que eu não quero saber. Mas, são coisas que a gente fala só no quarto escuro, trancado e sozinho. São os nossos espelhos interiores. Então, o tempo todo, todo o tempo, estas imperfeições nossas vão se manifestando. E nós vamos dando notícias das nossas imperfeições com as nossas palavras, com as nossas ações. Nós noticiamos quem nós somos, de onde nós viemos, lá do passado distante, pela nossa maneira de ser. E a nossa maneira de ser nos leva a conviver com semelhantes. Nós fazemos amigos, fazemos inimigos, colhemos afeições, colhemos antipatias. Isto ocorre ao longo dos milênios de reencarnações. Por causa do outro? Não. Por causa de mim mesmo. Por minha causa. Eu sou o que eu sou, pelo que eu escolhi ou venho escolhendo ser ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Um ou outro pode nos influenciar, mas este um ou outro vai influenciar por quê? Porque eu convidei através do meu interesse. Aí está a chave. O que me interessa? André Luiz, em vários livros, ele pergunta assim, para si mesmo, para ele próprio, o que me move? O que te movimenta? O que te faz sair daqui para determinado lugar? Qual é o interesse que te leva àquele lugar? É isto que está dentro de nós. É isto que ocorre conosco ao longo dos milênios e nos trouxe até aqui, não por causa do outro, mas por causa dos meus interesses. Interesses que são desajustes. Aí nós podemos e diremos, em defesa, mas na época era comum. Naquela época era o que todo mundo fazia. Ok? Como também hoje é comum isso, aquilo outro, o que caracteriza a sociedade. Mas é um desajuste. Como é que eu posso saber disto? Porque está no Evangelho. Porque Jesus ensinou isso há 2000 anos atrás. Então eu tenho que ser beato? Não! Seja o que você quiser. Livre-arbítrio. Mas arque com as consequências. Se nós estamos aqui estudando a doutrina espírita esse tempo todo, tantas reuniões de sábado à tarde, sexta à noite, assim por diante, é porque nós estamos querendo melhorar alguma coisa em nós. Ninguém veio para cá cumprir promessa. Se veio, está perdendo tempo. Vai cumprir promessa na igreja, que lá que se faz promessa. Tem santinho lá, ó. Vai acender vela, vai rezar Ave Maria, qualquer coisa que vale. Vai pagar penitência. É isto. Aqui não é lugar disto. Aqui nós estamos para estudar o Evangelho. E estudar o Evangelho é aprender os ensinos de Jesus. Então, nós ainda trazemos em nós uma dose muito grande de egoísmo e de imediatismo. Isto nós precisamos corrigir, caso tenhamos algum interesse em progredir. Por isto que o Divino Mestre rogou a Deus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, quando disse essas palavras, estava humilhantemente sendo crucificado, ou já estava na cruz. E ele estendeu o olhar. Imaginem bem a cena. O homem mais nobre, o espírito mais evoluído. Nós estamos falando de um espírito que desencarnou há 2000 anos atrás. E até hoje nós não entendemos as palavras que ele nos disse. Imaginem esse espírito hoje.
o grau de evolução que ele atingiu. Quando ele, só para ter uma ideia bem pequena, quando Jesus estava projetando a construção do planeta Terra, que, segundo os cientistas, tem 8 bilhões de anos, 4,5, meu Google acabou de botar ali, 4,5 bilhões de anos, quando Jesus estava projetando, ele se reuniu com a sua equipe no Sol. No Sol. Imagine esse espírito hoje. Então, agora a cena. Ele, na cruz, pregado na cruz, morrendo da pior morte que existe, porque a dor, o sofrimento na cruz é absurdo, morre-se por esgotamento físico, por desidratação, perda de todos os líquidos, de todas as massas, de todo o sangue e perda da respiração. Leva-se 48 horas, mais ou menos, para morrer na cruz. Ele olhou em volta e olhou e viu a humanidade perdida, loucos em volta dele. Ele olhou em volta e procurou os seus companheiros e nenhum estava lá. Ele olhou em volta e viu as mesmas pessoas que o aplaudiram horas antes, quando ele entrou em Jerusalém. Ele olhou em volta e viu os mesmos olhares das pessoas que ele curou. E, um pouquinho depois, entre ele e Barrabás, escolheram Barrabás. As mesmas bocas que gritaram e o saudaram, horas depois, riam e cuspiam nele enquanto ele morria na cruz. E, neste exato momento, ele pede ao Pai que nos perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Morto o Cristo, nós poderíamos aqui derivar para um sem número de pensamentos, de conversas. Mas nós vamos nos deter de propósito nessa frase: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Nem tão importante é só o pedido de perdão para nós. Nem tão importante. O importante é que é o porquê ele pede o perdão. Por que perdoa? Porque eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz, ignora. Não é assim? Quem não sabe o que faz, ignora. Desconhece. Quem ignora, desconhece, é um ignorante. Nós achamos que ignorante é um xingamento, porque nós usamos mal essa palavra como usamos tantas outras. Ah, fulano é ignorante. Não, ignorante é a pessoa que ignora um assunto. Neste caso, nós ignorávamos, como ignoramos até agora, a grandeza do Cristo. Perdoe-lhes, porque eles não sabem quem sou eu, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudá-los. Tanto não sabíamos que nós escolhemos um ladrão, um bandido, um assassino, e continuamos escolhendo ladrão, bandido e assassino até hoje. Em todas as maneiras. Por quê? Porque nós somos movidos pela maior chaga da humanidade, como diz Allan Kardec, pelo orgulho. Nós escolhemos para nós aqueles que nos satisfazem os desejos mais mesquinhos. Não é assim? Isso é respondendo. E Jesus sabia profundamente, sabia dentro da nossa alma, por isso ele pede ao Pai que nos perdoe, ele sabia da nossa profunda ignorância
em que os homens estavam mergulhados. Ele desceu à terra para nos ajudar, ajudou tudo o que podia, e nós o matamos. Olha que chique. Nós brigamos, olha como nós somos assim até hoje, nós brigamos com as pessoas que nós amamos. Como se briga? Como a briga entre marido e mulher. O sujeito sai da casa dele, vai lá na casa da moça, conta para ela um monte de mentira, ela acredita, ele começa a namorar, ele jura amor eterno, não sei o quê, se casa 6 meses, está brigando com ela. Para que você fez esse esforço todo, cretino? Porque está em nós. Está em nós essa deformidade de caráter. Aí dizem, mas eu nasci assim. Sim, essa deformidade vem de milênios, por isso, lá atrás, nós escolhemos Barrabás. Entenderam? O ensinamento de Jesus não foi para 2000 anos. A doutrina espírita está inventando. Não, isso vem com o nosso espírito, e nós temos ainda uma eternidade para começar a aprender. Só que cada dia vai ficando mais difícil, porque o sofrimento no mundo está aumentando, porque o mundo está mais povoado, o mundo está mais cheio de gente. E olha o nível de gente, olha o nível dos espíritos. Por isso, Jesus pediu a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. A crucificação, o drama, aquele drama universal ocorrido no Gólgota, a crucificação do Cristo, é o expoente da maldade humana. Nunca se cometeu uma violência tão grande igual aquela. Mas a expressão, as palavras de Jesus não se perderam no tempo. Elas estão guardadas no Evangelho para a nossa disposição, para que nós as estudemos, a aprendamos e as pratiquemos. E quando nós começamos a estudar, nós começamos a entender o que é o perdão. O perdão não é simplesmente um álibi, uma imunidade, um pedido de impunidade. Não é isso. O perdão solicitado por Jesus é a base da justiça divina. É o perdão da compreensão. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Dê tempo para que eles aprendam sobre o divino amor e comecem a agir como seres humanos, e não como animais falantes. Trocando em miúdos, é isto. É compreender as leis de Deus. As leis de Deus que estão calcadas na justiça e no amor. Esta justiça, acasalada com amor, para nós, que não entendemos o que é bem o amor de Deus, nós vamos traduzir, para facilitar o nosso aprendizado, o nosso exercício, nós vamos traduzi-la como lei de causa e efeito. Fez, apresenta resultado. Ato, resultado. Na física, eles chamam de lei de ação e reação. Ação e reação. A doutrina espírita chama de causa e efeito, que é muito diferente de pagar pecado. Todos são pecadores e vêm à terra para purgar o seu pecado. Ora, não. Nós viemos à terra, na bênção da reencarnação, para corrigir as falhas cometidas no passado, seja o passado próximo, seja o passado distante,
porque a nossa eternidade é para frente e para trás. Nós não sabemos de onde viemos, não sabemos quem somos. Nós temos uma leve notícia do que fizemos. Como nós temos essa notícia? É só ver do que nós gostamos. É só ver o que nós gostamos. Tem muita coisa que nós adoramos e não fazemos porque já caminhamos um pouco na civilidade. Tem muita coisa que nós gostamos e não fazemos porque papai e mamãe não deixou, porque o marido e a esposa não deixam, mas se pudesse nós fazíamos. Naquela viagem sozinho, naquele cruzeiro, na ilha deserta e por aí. Isto mostra quem nós fomos, o que gostávamos de fazer. Mas a eternidade é para frente, portanto, para corrigir estas falhas e não pagar pecado. Emmanuel, em uma de suas mensagens, ele fala sobre a lei de causa e efeito, e ele diz assim, ele pega vários exemplos, vários, vamos pegar uns 2 ou 3 só, ele diz assim, se um homicida, um assassino, soubesse previamente da dor que teria que passar para corrigir os seus crimes, ele pediria para vir sem os braços. Se um caluniador, um mentiroso, um fofoqueiro, aquelas pessoas que gostam de falar mal dos outros, menino, vem cá, deixa eu te contar onde eu vi o Iriê. Você viu mesmo? Não, esse tipo de gente. Tá? Se essa pessoa soubesse antecipadamente as consequências sombrias das mentiras que ela fala, ela pediria para vir sem voz. Porque o efeito das nossas ações, ele se multiplica, porque se desdobra. Quando nós falamos mal de alguém, falamos mal, quando nós inventamos, divulgamos o mal, espalhamos, nós adoramos, né? Nós gostamos de falar mal, né? Nós gostamos de falar mal, e quando a gente fala mal, a gente fala alto. Você sabia? E blá, blá, blá. Quando você vai falar bem, uma coisa bacana, você vai falar que gosta da pessoa, assim, deixa eu te contar, eu te adoro. Aí a gente fala baixinho, porque nós temos essa verve de falar mal. Quem conta um conto aumenta um ponto. Não é assim? Se a gente te contar um segredo, você não conta para ninguém. É a chave para contar para todo mundo. É a chave para contar para todo mundo. Porque nós gostamos disso. Se nós soubéssemos a consequência disto, o resultado desta injúria que nós estamos falando, nós pediríamos para virmos mudos, sem dúvida. Uma vez, uma senhora chegou para o Chico Xavier, chorando muito, e pediu ao Chico que ajudasse o filho dela, porque o menino havia nascido sem os 2 braços e estava apresentando uma infecção nas pernas. E o médico falou que teria que amputar. A mãe, lógico, estava em pânico. Chico, com aquele jeito dele, começou a ficar emocionado e pedir a Deus que ajudasse o menino. Emmanuel chegou, como sempre, do lado dele, deu-lhe uma bronca primeiro, chamou a atenção dele e disse assim, não pode ser feito nada. Ele vai perder as pernas, porque senão, assim que ele começar a andar, ele vai suicidar de novo. É um espírito suicida contumaz. Já N reencarnações e ele se mata. Então, ele perdeu os braços, perdeu as pernas para não ter autonomia, para ver se consegue ficar desse jeito, mutilado no berço, para passar pela experiência. Então, quando nós vemos alguém sofrendo e vemos que a pessoa sofre resignadamente uma gravidade
é porque este espírito é consciente do mal que ele causou no passado. E não pensem que aquele sofrimento, aquela deformidade, aquilo ali, foi imposto a ele. Não. Foi ele, espírito, que no planejamento reencarnatório pediu a Deus: agora eu estou pronto para cumprir aquela tarefa lançada, que eu lancei lá atrás. E aí a pessoa vem com aqueles problemas, os problemas que nós temos. Então, os problemas que nós temos, que nós devemos trabalhar com eles para eliminá-los, nós os construímos lá no planejamento reencarnatório e viemos alimentando-os ao longo dos milênios. E nós vivemos num planeta de provas e expiações. E André Luiz diz assim, numa das passagens dele: o planeta Terra é uma escola e um hospital. Ou você está em sala de aula, aprendendo, ou você está em tratamento médico. De qualquer jeito, você está sofrendo, porque escola é muito chato. Todo mundo sabe disso. Ah, eu adorava estudar. Adorava nada. Mentira. Ninguém ia para a escola rindo. Nunca, nunca. Nunca vi uma pessoa ir para a escola. Ai, que felicidade, vou levantar às 6 da manhã para ir para a escola. Conversa. Então, você está sempre sofrendo. É o nível do nosso planeta. Por isto, é tão importante o perdão. Porque, para aprender e para se curar, é preciso que haja perdão. Nós precisamos construir em nós a filosofia do perdão. Nós precisamos aprender isso. Não é só perdoar, eu te perdoo. Nós somos tão convencidos que nós desculpamos o outro para mostrar como é que nós somos bacanas. Está desculpado. Se ele vira as costas, aqui, ó, você vai ver. Lá na frente eu te pego. É assim que nós somos. É assim que nós somos. Porque nós somos assim a eternidade para trás. Lembra no livro Nosso Lar? André Luiz chega lá na sala de arquivos e pede autorização à entidade responsável para ler a biografia dele. Ele queria saber quem era aquele espírito que naquela encarnação se chamava André Luiz. Aí o mentor diz: pode ler sim, mas só até aqui, ó. Onde está marcado aqui, ó. São 300 anos. Mas por que só 300? Porque para baixo de 300, você não vai gostar de saber quem você foi. Imagine bem o que nós fomos. Lá na Idade Média, lá em Roma, hein? Lá na Inglaterra, lá na Escócia, no meio dos lagos escoceses, onde a lei era do mais forte. Não pense que é só o homem, não, hein? Não pense que é só o homem, não. Cleópatra teve muita Cleópatra por aí. Então, nós precisamos cultivar em nós o conhecimento do perdão. Como? O perdão anda par e passo com uma emoção que é fundamental para quem gosta, quer e deseja ser verdadeiramente cristão. É uma emoção sutil, conhecida como tolerância. Nós precisamos aprender a ter tolerância. Mas é difícil de falar sobre tolerância. O tolerante é aquele que tolera. Aí nós já vamos logo para o pulo do radicalismo. É aquele que aguenta, né? Fulano é tolerante, aí despeja pancada nele. Não, pode falar com ele que ele aguenta. Vai lá e fala. Liga para o sujeito todo dia, toda hora. Ih, rapaz, estou com um problema. Aí desaba no ouvido do coitado. Aí você aliviou. Lavou a alma. A cabeça dele está desse tamanho, cheia com seus problemas. Aí você vai para a rua, faz tudo de novo errado. Não, mas fala com ele que ele aguenta. Fala outra vez com ele.
Não, não é isso. Já que é difícil falarmos de tolerância, vamos falar de intolerante. Quem é o intolerante? O intolerante é aquela pessoa insuportável. Aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno dele. Aquela pessoa que tem certeza que é modelo de virtude, que todos devem seguir os seus pensamentos. O intolerante é a consubstanciação do egoísta. Se você não fizer o que eu faço, se você não pensar o que eu penso, se você não concordar comigo, você está contra mim. Este é o intolerante. E interessante que ele consegue atrair pessoas para ele. Ele é insuportável, é antipático, é egocêntrico, mas consegue atrair. Por quê? Primeiro, porque ele é a consubstanciação do egoísta. Nós somos egoístas, então nós temos afinidade com ele. Segundo, ele assume para si a responsabilidade de condutor, de guia, porque o intolerante não é antipático, não. Ele é até simpático, mas é intolerante. Ele não aceita nada que esteja fora do modelo que ele propõe. Então, nós temos muitos religiosos, simpáticos, mansos, suaves, intolerantes. E é por isso que nós gostamos do intolerante, porque ele traz para si a liderança, para o mal, mas traz. E nós adoramos ter alguém de guia. Nós adoramos que alguém nos conduza. Por quê? Porque nós empurramos para ele a nossa responsabilidade. Por isto, as religiões têm tantos adeptos. O Papa é o intermediário entre o homem e Deus. Aí, você fala, não, mas espera aí, eu estou seguindo o que o Papa falou, empurrou para o Papa. Por isso nós temos guerra santa, matando em nome de Deus. O Papa benzendo o canhão. Está lá, o Papa em Roma benzendo os canhões de Mussolini. Ele é o representante de Deus. O intolerante é esta pessoa que finge ser o padrão de moralidade social. E ele é admirado porque atende ao nosso orgulho. Por isso, ser tolerante é tão difícil. Aprender a aceitar as diferenças. Aprender a conviver com pessoas que não concordam com você. Você não concorda comigo, tudo bem. Claro, cada espírito tem uma caminhada, cada pessoa pensa de uma maneira. O fato de não concordar comigo não significa que ele é meu inimigo. Não. É meu irmão de caminhada pensando de forma diferente. Talvez ele esteja certo, talvez eu esteja errado. Mas porque sempre eu que estou certo, sempre eu que quero convencê-lo, sempre eu que sou o modelo, porque eu sou intolerante. E então, quando Jesus pede ao Pai que nos perdoe, porque nós não sabemos o que fazemos, é também, olha, deixe que eles aprendam a ser tolerantes, que eles se amem. Se eles não conseguiram entender a palavra de amor que eu levei até eles, como eles vão se entender? Como eles vão se falar? Se eu que ensinei a paz, ensinei o amor, socorri, ressuscitei os mortos, estou pregado na cruz, imagine o que ele vai fazer com que não concorda com ele. Guerra, 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 guerra. Guerra doméstica, guerra mundial, guerra interplanetária, guerra interracial e assim por diante.
Por isso que nós temos tanta dificuldade em entender os ensinos do Cristo, porque nós queremos que ele nos modifique o dia a dia, que se resolva os meus problemas. Eu digo meus, para não dizer os seus, porque eu não tenho o direito de fazer isso. Os meus são meus e de você é de vocês. Que eu rezar para resolver os meus problemas de hoje, de amanhã e depois, e não os problemas que eu venho colecionando na eternidade. Então, quando Jesus pede que nos perdoe, e Emmanuel diz que perdoar é um santo remédio, porque o perdão está de mãos dadas com a tolerância. Não brigue com quem pensa diferente. Não discuta com quem é diferente. Não brigue porque a cor dele é diferente, a opção sexual é diferente, o gosto pela comida, o time de futebol, essas bobagens que nós brigamos o dia inteiro com todo mundo por diferenças que desaparecerão no túmulo. Aí nós chegamos do outro lado, falamos assim, meu Deus, o que eu fiz? O que fiz eu? Perdemos a chance da reencarnação, e aí começa tudo outra vez, sabe-se lá como, quando e onde, porque isto é futuro. Então, aprender a ser tolerante é um exercício para aprender a perdoar. E perdoando, melhor dizendo, nós deixamos, quando nós toleramos uma agressão, nós perdoamos uma agressão, nós deixamos o ofensor nas inibições das suas próprias culpas. Ou seja, quando nós agredimos alguém e este alguém não se sente agredido, não manifesta ter recebido a ofensa, como é que nós ficamos? Com vergonha. Olha o que eu fiz com fulano. Olha que besteira que eu falei. Não tinha nada a ver, mas eu falei. Aí, fica aqui dentro. Até nós conseguimos digerir, voltar lá e falar com ele, bicho, quebra aí, desculpa, foi mal. Ih, rapaz, você ainda está pensando nisso? Eu nem lembrava. Aí pronto, estou igual a garrafa térmica do meu amigo Walter. Me amofinei 5 anos de remorso. E ele nem se preocupou, ele nem se lembrava. Por isto, é necessário exercitar o perdão. Porque quando nós perdoamos, a culpa não fica dentro de nós. Quando nós perdoamos, nós reduzimos fortemente o nosso orgulho. Nós começamos a lapidar a nossa personalidade para entender que o que ele fala pode ser verdade. Eu sou assim mesmo, mas salienta uma fraqueza, uma deformidade de caráter. Então, eu vou melhorar a mim mesmo para não dar motivo para que ele fale. E quando ele falar de novo, cai no vazio. E ele vai ficar como? Com a vergonha de ter dito uma coisa que não é verdadeira. Quando nós perdoamos, nós praticamos a maior caridade com o próximo. Porque perdão é a maior manifestação de amor ao próximo em nosso nível. Em nosso nível. Desculpar é uma coisa, perdoar é da alma, é interior, é esquecer, eliminar, apagar, sumir, não ter lembrança. Por quê? Porque no futuro, próximo, desencarnou, aquilo é página virada, não faz parte mais da sua existência, portanto, não lhe pesará na construção da outra encarnação.
e a outra encarnação será mais suave, como começou a ser suave a presente encarnação, a partir do momento que você começou a ser tolerante, começou a perdoar. Porque a partir do momento que você começa a perdoar, começa a se identificar com a paz. Por isso Jesus falou: paz na terra aos homens de boa vontade. Para haver boa vontade, para haver paz, tem que haver boa vontade íntima. Tolerar os diferentes, tolerar aqueles que não concordam conosco, para que haja perdão. O perdão é o esquecimento da intolerância. A intolerância é apagar, a tolerância, perdão, é apagar as diferenças no meu íntimo. Apagando as diferenças, nasce o amor ao próximo. Nascendo o amor ao próximo, eu me torno filho mais honesta, mais firmemente, mais fortemente, mais decididamente, filhos de Deus. E consigo ir transformando cada irmão de jornada verdadeiramente um irmão em Cristo. Esta é a função do cristianismo, construir a grande família cristã a partir de um simples aprendizado de uma palavra: perdão. Fiquemos com Deus.